Lucas capítulo 10, versos de 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino dos céus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. Esse texto geralmente é lido e geralmente se fala sobre missões e evangelismo baseado na mensagem do Senhor quando envia os seus 70 discípulos para pregarem. Evidentemente que esta palavra não é somente sobre missões e evangelismo, é uma palavra para toda a igreja, porque ela fala sobre a expansão do reino de Deus. Como trabalhar com poucos recursos. Então, é uma palavra também para a igreja. É uma palavra também para a sua vida. Como trabalhar com poucos recursos. Com pouco dinheiro, com poucas pessoas para colaborarem. Como alcançar os teus objetivos com recursos pequenos e ainda mais, com pouca influência, com condições adversas e ainda assim obter o sucesso, ainda assim obter o resultado esperado, sucesso aqui nesse sentido de alcançar o resultado esperado. Como alcançar então estes objetivos, estes projetos, não tendo influência, não tendo recursos, sob condições difíceis e ainda assim alcançar o êxito? Essa palavra nos mostra, meus irmãos, que aquilo que conseguimos diante do Senhor, quando realizamos algo, nunca é pela nossa força. Nunca é pela força do nosso braço, pela nossa influência, pelos nossos recursos, mas é sempre na força de Deus que nos supre. A palavra diz, é pela força que Deus supre. O reino é assim, o evangelho é assim, ele não se expande pela força humana. Ele não se expande pela força do nosso braço, ou pelos nossos recursos, ou pela nossa influência. Não, não. Esse texto nos ensina a depender do Senhor em todas as coisas. Esse texto ensina você a depender do Senhor em todas as coisas, nas coisas mínimas e também nos grandes desafios. Porque é sempre pela força
que Deus supre. Veja, então eu vou falar sobre a dependência em Deus. Em primeiro lugar, nós percebemos aqui que precisamos depender dele com relação à colaboração. Aqueles que estarão conosco para nos ajudar, para colaborar conosco. Olha o que o texto diz a partir do verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus chama 70 discípulos e ele os divide de 2 em 2, portanto totaliza aí 35 duplas, ao que nós podemos pressupor que havia pelo menos 35 cidades ou vilas ou aldeias aonde eles foram enviados para preceder o Senhor. Significa que o Senhor iria visitar também estas cidades, mas antes ele enviou os discípulos para pregarem o evangelho naquelas cidades. E o Senhor Jesus diz: a seara é grande. Isso tem duas implicações. A primeira implicação, que nós podemos ver aqui, é que a obra sempre é maior do que a capacidade dos obreiros. O desafio será sempre maior do que a nossa capacidade. Isso nos leva, então, a depender do Senhor. Isso nos leva a nos colocar em total dependência daquele que pode todas as coisas, ao reconhecermos que o desafio é grande, é maior do que a nossa capacidade. Portanto, aqui a dependência se manifesta na oração. Eu preciso orar a Deus para que Ele mande colaboradores, quer na obra do crescimento do reino, na igreja ou nas missões, ou também em outros desafios que você tenha. É sempre maior do que a nossa capacidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, no final das contas, Deus é sempre glorificado quando nós nos colocamos na dependência dele e quando a obra avança e nós temos plena certeza, plena confiança de que não foi pela nossa força, foi pela força do Senhor. Nós somos vasos de barro, nós somos frágeis. Então a excelência do poder é sempre de Deus, não nossa. Então, por que nós temos essa mania de pensar que as coisas dependem inteiramente da força do nosso braço? Você já parou para pensar por que Sara era estéril quando Deus lhe prometeu um filho? Não seria pelo poder de Abraão, pela sua potência. Ela tinha que depender do sobrenatural. Era uma obra de Deus. Era no poder de Deus. Imagina só Moisés tendo que enfrentar a corte do Egito, o maior império mundial naquela época. Enfrentar a corte do Egito e ordenar a Faraó que mandasse o seu povo ir e libertasse o seu povo. Moisés não tinha a menor condição. Não tinha a menor condição se ele não dependesse do Senhor. Você já parou para pensar por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? Você já parou para pensar? Para que ele aprendesse a depender do Senhor e dissesse uma das palavras mais lindas e inspiradoras da Bíblia, lá em 2 Coríntios 12, quando ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Veja que Paulo era um homem arrogante. Ele era um homem arrogante. Ele era um homem muito acima dos meros mortais, porque Paulo teve uma instrução muito elevada.
Ele era um homem, um mestre da lei, zeloso da lei, tinha orgulho da sua ascendência judaica. Mas agora Paulo, humilhado, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui você tem um homem que aprendeu a depender de Deus. Você tem um homem que desistiu de confiar em si mesmo para confiar em Deus. Até quando você vai pensar que a estabilidade da tua família depende só de você? Da tua empresa? Dos teus filhos? Se você partisse hoje, por que essa carga toda? Por que você carrega esse peso todo nas costas, como que se tudo dependesse inteiramente de você? E se você partisse hoje, as coisas não iam se ajustar? Ou você não confia que Deus ia cuidar de cada detalhe? Você precisa aprender a confiar em Deus. O crescimento e a saúde da igreja, nós, os pastores, precisamos confiar em Deus que a saúde espiritual da igreja é uma obra do Espírito. Ele usa a nós como vasos de barro frágeis. Crescimento numérico da igreja é uma obra do Espírito. O crescimento financeiro da igreja, porque a igreja tem seus compromissos financeiros, é uma obra do Espírito. De abençoar os membros da igreja, de tocar no coração deles para que eles sejam fiéis na entrega dos dízimos, das ofertas. Então, meus irmãos, é a dependência em Deus. Se eu achar que a saúde da igreja depende de mim, crescimento numérico depende de mim, é um fardo muito pesado e irreal, porque não depende de mim, depende do Senhor. Cada um de nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazer, mas a obra é de Deus e depende dele. A igreja é de Deus. A segunda certeza que nós podemos ter aqui nesta afirmação, quando ele diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, é que nós podemos ter certeza de uma boa colheita. Ora, se a seara é grande, significa que tem muito para se colher. Não é verdade? Temos certeza de uma boa colheita. Quando a igreja cumpre o seu papel, a colheita é certa. Os campos estão brancos, os eleitos estão aí, e ao ouvirem a mensagem da palavra de Deus, eles virão em arrependimento e fé e comporão a igreja, corpo de Cristo nessa terra. Foi por isso mesmo que quando Paulo já estava desanimado ali em Corinto, em meio a lutas, a perseguições, já pensando em ir embora dali daquela região, o Senhor aparece para ele e diz assim lá em Atos 18, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, presta atenção, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Os eleitos estavam ali, e Paulo só tinha que pregar. E Deus diz assim, eu tenho muito povo nessa cidade. Meus irmãos, isso é tão lindo, porque tem gente que fala assim que o calvinista, ele não se preocupa com missões ou evangelismo, porque os eleitos já estão eleitos. Quem está eleito, vai ser salvo, quer eu pregue, quer não pregue. Isso não é verdade, pelo contrário. O calvinista, ele tem tanta certeza de que se ele pregar, os eleitos virão. Então ele tem essa tranquilidade de saber que ele só tem que pregar. Ele não tem que
convencer ninguém, até porque ele não tem esse poder. Só Deus tem esse poder. Por isso, ele diz que a seara é grande. Nós temos aqui também, meus irmãos, mais uma palavra do Senhor Jesus que diz: rogai ao Senhor da seara. Aqui também nós temos duas implicações. Primeira implicação: a seara tem um dono. Ela tem um senhor. Roguem ao Senhor da seara. A seara não é de ninguém, não é de homem algum. A seara não pode arrogar-se, ou ninguém pode arrogar-se ser dono da seara, porque ela é de Jesus. A segunda implicação aqui é sobre o nosso envolvimento na seara. Ele diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara, ou seja, todo crente é um trabalhador na seara. Eu e você, cada um de nós, independente do posto que assumimos, como pastor, como presbítero, como diácono, como membro da igreja, cada um de nós temos um envolvimento nesta seara. Portanto, ninguém tem o direito de rogar ao Senhor da seara para mandar mais trabalhadores, a não ser que esteja envolvido na obra. Cada crente é um trabalhador da seara. Nem todos são chamados para serem pastores, missionários, evangelistas, mas todos são chamados para trabalhar na obra do Senhor, para se envolver na seara. E você pode orar pelo trabalho evangelístico nesta igreja, ou a partir desta igreja e a partir da sua vida. Você pode orar pelo seu pastor. É tão confortador, e geralmente os idosos me falam isso. Falam: olha, pastor, eu nunca deixo de orar pelo Senhor. É tão confortador, é tão encorajador isso. Muito encorajador. E o Senhor Jesus disse: aquele que seja um copo d'água a um profeta, terá galardão de profeta. Já pensou que bênção? Você não fez seminário, você não tem tempo integral no pastoreio, mas você dá um copo d'água a um profeta, você vai ter galardão de profeta. Ore por aqueles que estão mais diretamente envolvidos. Continue fiel nos seus dízimos, porque eles também são para o sustento de missionários e do sustento do pastor, do sustento da obra como um todo, da igreja. Nossa igreja atualmente é parceira de 4 missionários. É isso, Fernanda? Somos uma igreja missionária. Somos uma igreja envolvida com obras de missões estrangeiras, mas também, irmãos, missão não é só estrangeiro. Ela começa a partir da igreja, da obra de cada um de nós. Um convite que você faz a um vizinho, a um parente, a um familiar para estar na igreja, para ouvir a palavra de Deus, você está envolvido na obra, você está evangelizando. Então, não apenas foram enviados por Cristo, mas foram enviados adiante dele para preparar a sua chegada. Jesus Cristo haverá de retornar. E cada um de nós também somos obreiros nesta seara do Senhor, preparando a sua chegada, a sua segunda vinda. Então, esse texto nos ensina a depender do Senhor com relação aos que se envolvem na obra, com relação aos trabalhadores. Mas esse texto nos ensina também a depender do Senhor com relação aos recursos. Acompanha comigo a partir do verso 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um homem, o filho da paz, repousará a paz sobre ele. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Que bênção, meus irmãos. É Ele quem nos provê a proteção. Veja, cordeiros no meio de lobos.
A nossa dependência em Deus é tamanha que sem Ele, meus irmãos, essa tarefa seria totalmente em glória. Imagina só, cordeiro no meio de lobos. Eles enfrentariam oposições, hostilidade, morte. Por isso mesmo que lá em 1 Pedro 5, a partir do verso 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Muitas vezes, quando passamos por lutas, às vezes oposições ou situações semelhantes, são para nos firmar mais ainda, para nos tornar ainda mais dependentes, para nos levar a orar mais, a clamar mais, a pedir mais ao Espírito Santo que nos dê forças, que nos dê discernimento, sabedoria, nos torna ainda mais dependentes do Senhor. Lembra dos 12 espias? Os 12 espias, quando Moisés os enviou para espiar, para observar ali a terra prometida, antes da tomada da terra, que seria uma tomada militar. Eles voltaram desanimados. Pelo menos 10 deles. 2 foram positivos, Josué e Caleb, os únicos que entraram depois na terra prometida desses 12 aí. Mas eles voltaram desanimados. Por que eles voltaram desanimados? Olha o que eles disseram. Está lá em Números 13. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles entraram na terra, a terra era maravilhosa. Maravilhosa, a terra era tudo aquilo e muito mais, tudo que eles desejavam e muito mais, mas era habitada por gigantes e eles então ficaram com medo. É claro que a tarefa era impossível, mas Deus nunca falou para eles irem na força do seu braço, do seu próprio braço, mas na força do Senhor. É claro que a tarefa era impossível, mas eles tinham que confiar em Deus. Por isso Josué e Caleb confiaram em Deus. Então, sempre temos que confiar em Deus com relação, meus irmãos, aos recursos. Olha, lembra de Davi lutar contra Golias? Era totalmente sem chance. Totalmente sem chance. Davi era um jovenzinho ainda. Corajoso, sim. Ousado, sim. Mas nas palavras de Saul, quando viu aquele gigante, aquele homem impressionante, aquele homem, uma verdadeira máquina de guerra, todo com aquela armadura enorme, aquela espada terrível, Saul disse assim: olha, esse homem, ele é um guerreiro, ele é um herói de guerra. Ele é um guerreiro desde a sua infância. E você é ainda um jovem. Não tinha chance nenhuma. Mas olha o que foi que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não foi confiado em si mesmo. Ele foi confiado em Deus. Então, meus irmãos, nós temos que confiar que Ele nos provê segurança. Nós temos que Ele também nos dará, nós temos que crer que Deus também nos dará provisão, ou seja, o sustento. Olha o que Ele diz: não levem bolsa, não levem sacola, não levem nenhuma sandália extra. Eles teriam que caminhar bastante, certamente iria gastar a sandália. Eu imaginando, se tivesse mulheres nessa equipe, deveria ter os 70, né? Elas iam querer levar mais um par de sapato. E quando ela fala assim que ela não tem sapato nenhum, você vai olhar, tem uns 30 sapatos ali, né? Não a Sadi, claro, né? A Sadi não faz isso. Mas ele fala: não levem um par
de sandálias extra, não. Vá só com a sandália que está nos teus pés. Lembra o que aconteceu com o povo que caminhou pelo deserto 40 anos? O que foi que aconteceu? As sandálias não se desgastaram. Nem bolsa, nem sacola, nem sandália. O que está dependendo do Senhor não precisa se embaraçar com muitas coisas nesse mundo, meus irmãos. Ele é um soldado em batalha. E lá em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, ficar embaraçado com muitas coisas acaba também se tornando um peso para nós. E a gente fica angustiado com tantas coisas, porque a gente tem tanta preocupação, quando na verdade deveria deixar isso, né, aos cuidados do Senhor. Isso serve para toda a igreja. Cada um no seu posto de trabalho. Em última instância, nós somos exortados a juntar tesouros nos céus e não na terra. Veja que o Senhor Jesus também ainda diz que Ele vai prover o abrigo. Vocês vão... Nem precisa vocês ficarem cumprimentando as pessoas pelo caminho. A ideia aqui de cumprimentar, primeiro que a missão tinha uma urgência. E aí o cumprimento deles era muito demorado. Parava, começava a cumprimentar, tinha um monte de coisas que um tinha que dizer, o outro respondia, um dizia, o outro respondia, aí depois começava pela genealogia, aí não acabava mais. Ah, você é filho de quem? Ah, eu sou filho do fulano, que era filho de não sei quem. Ah, você é da tribo de tal, da tribo de Levi. Ah, eu sou da tribo tal. Aí já não acabava mais esse cumprimento deles, né? E de certa forma esse cumprimento talvez fosse alguma forma de sondar quem poderia lhes dar abrigo. E Jesus fala: não se preocupem. Chega na cidade, procura ali um homem de paz, e vocês vão o saudar com a paz. Se ele for um filho da paz, ele vai receber vocês, e vocês vão ficar lá, e vocês vão comer do que for oferecido para vocês. Não precisa se preocupar. Não fica mudando de casa em casa, não fica procurando uma casa melhor, não fica preocupado e comam aquilo que eles oferecerem, ou seja, não se preocupem com certas cerimônias, uma vez que eles estavam entrando também em casas de gentios, de não-judeus, que tinham lá, que não tinham cerimoniais judaicos que eles tinham. Jesus fala: não se preocupem com isso. Vão lá, comam no que for oferecido e preguem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina a depender de Deus, quanto aos trabalhadores, quanto aos recursos, e em último lugar, quanto aos resultados. Verso 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que vos apegou aos pés sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, vocês vão pregar. É interessante duas coisas aqui. Essa questão da paz. Esta saudação da paz não era só um cumprimento formal. Você percebe aqui. Não era só como a gente diz, bom dia, boa tarde. Mas era uma bênção. Esta saudação era uma bênção. E se a pessoa não recebesse, esta bênção voltava para os discípulos. Olha que interessante. A bênção é uma dádiva que nós devemos receber. Mas se não recebemos, ela volta para aquele que então ofereceu. Outra coisa também interessante aqui é a própria receptividade com relação à mensagem. Ele diz: vocês vão pregar. Se aquela cidade não vos receber, vocês vão sair da casa daquela pessoa, vocês vão para a praça e vocês vão sacudir o pó dos pés. Porque este pó vai ser um testemunho contra eles mesmos de que eles não vos receberam. Lembra que quando eles entravam na casa de uma pessoa, a pessoa podia ser pobre, mas ela tinha uma obrigação pelo menos, de lavar os pés
daquele visitante. Ou o próprio dono da casa, ou seus servos. Lembra quando Jesus entrou na casa de Simão, que era rico, que tinha servos, mas eles não lavaram os pés do Senhor Jesus. E uma mulher pecadora, arrependida, chorava aos pés do Senhor e com as suas lágrimas lavava e com seus cabelos enxugava os pés do Senhor. Ou seja, Simão, não Simão Pedro, aquele Simão fariseu não recebeu Jesus. Mas a mulher pecadora, que se reconhecia como necessitada, recebeu Jesus. Então, o sinal aqui de bater os pés, a poeira dos pés, é dizer: nós entramos na sua casa, você nem mesmo lavou os nossos pés, porque você não nos recebeu. Pois essa poeira, este pó, vai ser testemunho contra vocês no dia do juízo. Então, nós não temos que nos preocupar nem mesmo com os resultados. Nós anunciamos a palavra, pregamos a palavra, mas não temos que ficar insistindo, obrigando ninguém a crer. Isso é com o Senhor. Os resultados, meus irmãos, é com o Senhor. É Ele quem fará. Os resultados, portanto, não são nossos, são de Deus. São de Deus. Nós temos aqui, então, duas advertências, duas implicações. Primeira, a advertência para os incrédulos que ouvem a palavra e não creem, não a recebem. E conforto para os obreiros, que pregam e sabem que o resultado será por conta do Senhor. Para concluir, meus irmãos, e encerrar, esse é um texto dos mais eloquentes quanto à dependência no Senhor. Imagina o peso das palavras aqui, como ovelhas enviadas ao meio de lobos. A ovelha é um animal totalmente inofensivo, indefeso. É um animal que depende totalmente daqueles que cuidam dela, dos pastores. Elas não são carnívoras, não têm dentes afiados como os lobos. Elas não têm a menor chance se forem enviadas para o meio de lobos. Isso aqui é um sinal de que nós devemos depender totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. E na Bíblia é sempre assim, a imagem é sempre a mesma. Veja, quando você olha para Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala sobre a batalha do Armagedon. Você já ouviu esse termo? E tem muita especulação sobre a batalha do Armagedon, muita coisa especulativa. Mas a batalha do Armagedon, ela nada mais é do que a lembrança das batalhas de Israel no local chamado Megido, daí vem Armagedon. E todas as vezes que Israel batalhou em Megido, ele estava em total desvantagem. Não teria a menor chance de vencer. Mas o Senhor lutou por eles. O Senhor venceu aquela batalha por eles. Havia batalhas que Deus falava assim: olha, vocês não vão precisar nem batalhar. Deixa que eu mesmo darei cabo dos inimigos. Então o povo de Deus sempre estará em desvantagem. Sempre estará em situações que ficará evidente que pela nossa força, pelo nosso poder, pelo nosso carisma, pelo nosso dinheiro, pela nossa influência, não teremos a menor chance, mas dependeremos totalmente do Senhor, assim como ovelhas no meio de lobos. Ter a consciência disso deve nos levar a orar e a depender do Senhor em todas as situações. Qual é a tua missão impossível? É a conversão dos teus filhos? Isso não depende de você. Ora. Continua orando. Continua clamando a Deus. É a conversão do teu marido? Da tua esposa? É ver os teus filhos formados? Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor, por mais que você tenha a sua missão como pai, como mãe, como provedor, confia no Senhor. Confia no Senhor. Qual é a tua missão? É casar? Você acha que é impossível se casar? Não é não. Ora a Deus. Qualquer um pode se casar, por mais feio que você seja. Não existe ninguém feio. Sempre tem alguém que vai achar você lindo.
ora a Deus que essa pessoa vai aparecer. Ninguém te acha lindo, mas Deus vai providenciar um que acha. Tá? Talvez alguém que aí tem um probleminha de visão, aí não enxerga direito. Nossa, ele é lindo, maravilhoso. Ora a Deus, confia. Ele vai prover. Tá? Qual é a tua necessidade? É um emprego? Continua orando, continua confiando, clamando a Deus. São as dívidas? Parecem impossíveis de pagar? Continua pedindo a Deus, fazendo o que estiver ao teu alcance, se organizando, mas confiando no Senhor. Qual é a tua necessidade? É o vício? Você não consegue se libertar do vício? Pede a Deus, clama a Ele. Se lança aos pés do Senhor, fala: Senhor, me liberta desse vício, eu não consigo. Eu já tentei várias formas. Senhor, se o Senhor não me libertar, Senhor, eu não vou conseguir. Qual é? Nós, pastores, temos aqui seminaristas, vão cuidar de igreja. O teu sonho é ver a igreja crescer. Precisa de mais cooperadores. Precisa de professores de escola dominical, de líderes, presbíteros, diáconos. Tem igreja, não sei se vocês sabem, mas tem igreja que quando é período de eleição para presbítero, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem pessoas qualificadas e capacitadas para serem presbíteros. Uma vez numa reunião com o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa igreja, uma reunião de muitos pastores, e um pastor falou assim: pastor, mas tem situação quando a gente vai eleger, não tem ninguém. Ele fala: não eleja ninguém, então. Ora a Deus e pede para que Deus levante homens capazes. Qual é a tua necessidade? Roga ao Senhor que te dê forças, que abra portas. Quais são as portas que precisam abrir para você? Sim, é impossível você abrir com a tua força, mas Deus pode chegar onde você não chega. Deus pode chegar onde você não chega. Confia, meus irmãos. Confia. Ele tem poder para quebrar correntes. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 5, 15, verso 5: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Confia em Deus. Lance a tua ansiedade sobre Ele. A palavra de Deus diz: lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe.